Fala, amigão! Estamos hoje começando o quarto episódio do nosso podcast. Fala, amigão, tudo bem, Léo? Bom demais. Hoje nós estamos aqui com a Priscila Sharon, ela que é conhecida na nossa região aqui como uma das pregadoras, das mulheres que ministram o evangelho aqui, mais conhecidas da região, não é isso, Alex? Com certeza, uma das mais conhecidas da região. Priscila, inclusive, a gente começou falando aqui, Priscila Sharon. Mas eu acho que outras pessoas também têm a mesma curiosidade. A gente chamava de Priscila Sharon, porque achava que, Sharon deve ser meio artístico ali, uma palavra hebraica, que dá uma conotação de pregador. Tinha essa curiosidade, né? Também, é verdade, é verdade. Então é muito interessante, mas é Priscila Sharon. Seja bem-vinda. Prazer, gente. É um prazer estar aqui com vocês, sim, é Priscila Sharon. Não é artístico, não tem nada a ver com hebraico, é só meu nome mesmo, que a mãe deu pra mim. Assim que eu nasci, ela falou, gente, tem cara de Priscila e qual outro nome que eu vou colocar? Exatamente. Aí Sharon veio e encaixou, deu certinho. É legal que ela já começou falando da família ali um pouco, então vamos conhecer um pouquinho da história da Priscila. Fala pra gente aí quem é a Priscila. A Priscila é filha de dois pastores, o pastor Maxwell e o pastor Esther, missionário Esther. Meu pai fundou o ministério por volta do ano de 1996. E ali ele deu continuidade, passou alguns anos que a igreja cresceu, desenvolveu em Carapicuíba. Ele voltou para o ministério que ele iniciou, que foi a Deus e Amor. Eu cresci na Deus e Amor, acho que muita gente não sabe disso. Até meus 20 anos de idade, eu congreguei na Deus e Amor. Amei a Deus e Amor me deu raízes. Legal. E passou esse tempo, a gente servindo lá. Chegou um tempo que Deus nos chamou para outra direção, que foi onde eu conheci a minha igreja, que eu estou agora atualmente, a Assembleia de Desenvolvimento Mundial. E meu pai, ele voltou a trabalhar com o meu tio na igreja que meu tio fundou em Minas Gerais, que também, inclusive, era da Deus e Amor. Passou o tempo, até estava falando com a Gabi, que nós fomos para Minas, meu pai foi servir lá em Minas Gerais com meu tio. Deus moveu mais uma vez esse cenário, porque eu tenho mais 3 irmãos, eu sou a caçula de 3 irmãos, e cada um nasceu num canto. Porque meu pai sempre viajava. Certo. Então, eu sou do Paraná. A Monique, que é do meio, nasceu em Franca, São Paulo. A outra, a Maxilane, que é a mais velha das irmãs, ela nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais. E meu irmão, mais velho de nós 4, ele nasceu em Piracicaba. Cada um de um canto. Interessante. Legal. A gente andou bastante na terra. Aí, nisso, meu pai voltou para Piracicaba e agora eles estão lá atualmente, trabalhando. Que coisa. Sabia dessa? Priscila é paranaense. Não fazia noção, né? Não tinha É difícil, ideia. né? E seu pai é da onde, sua mãe? Meu pai é de Minas Gerais e minha mãe é de Piracicaba. Imagina a conversa numa roda de amigos tentando contar a história. Mas você não é aqui de São Paulo? Não, calma. Essa é de Minas, e de São Paulo é... É legal. Sempre tem divergência. Muito sempre. legal. E assim, a gente te conhece muito como pregadora, né? E a gente vai tentar abordar outros assuntos fora da pregação, mas vamos começar com a pregação, né? Como que você começou, com que idade você começou e como é que veio esse chamado para você? Quando você entendeu que esse era o seu chamado e tudo mais? Olha, eu comecei a pregar com 16 anos. 16 anos eu comecei a pregar e demorou tanto porque eu fugi muito. Eu nunca quis pregar, nunca me imaginei pregando, na verdade. O que eu gostava era cantar, que minha família inteira é de cantor e músico, todo mundo. Meu pai canta e prega, minha mãe canta e prega, meus tios, minha avó, meus primos, todo mundo. E eu era a única da família que não cantava nada. Não acertava nota nenhuma. A gente era ruim. Era ruim de verdade. A família reunia para cantar, eu queria soltar a voz, falou, não, só um pouquinho mais baixo, deixa só... Era difícil. Então eu sempre gostei de cantar, sempre me vi cantando. E um certo dia eu estava numa consagração de jovens, e minha líder de jovens da Deus e Amor na época, ela chegou e me falou, Priscila, prepara a palavra que domingo que vem é você que vai pregar. Aí eu falei, eu não prego. Vai pregar. Não prego. E na Deus e Amor, pra quem é da Deus e Amor, vai entender isso aqui. É imperativo, não tem que negócio, eu não faço. Todo mundo faz alguma coisa lá. Então, aí eu me vi nessa obrigação de começar a pregar pelo convite. Aí eu fui nesse primeiro domingo, eu lembro que eu passei a semana inteira estudando, meu Deus, o que eu vou pregar? E o primeiro texto que eu lembro até hoje foi Ageu 2:9. E quando eu falei pra minha mãe que eu ia pregar sobre Ageu 2:9, ela falou, não, filha, pega um texto mais simples, você vai começar agora, pega Davi, pega um texto que é conhecido, Ageu 2:9. Eu falei, Ageu 2:9 que eu quero pregar. Desenvolvi a mensagem, montei e preguei. Na minha mente eu tinha pregado 1h30, só que na realidade foi 15 minutos. E durou na minha mente.
Então, ali eu vi que eu tinha o chamado para pregar. Só que sempre lutando, sempre lutando. E quando eu fiz 16 anos, foi quando eu me vi, assim, colocada no altar por Deus. Eu vi Deus me colocando no altar e vendo o altar para mim como meu propósito de vida. E eu sempre tive dificuldade de entender qual é o propósito da vida, né? Tem muita gente que nasce, eu acho o máximo dessas pessoas que nascem para ser jogador de futebol, por exemplo. O cara nasce com aquele desejo, ele sabe que ele nasceu para aquilo, ele luta a vida inteira para conquistar, e quando conquista, ele tá lá, ele tá destacado, vivendo o sonho dele. Ele descobriu o propósito dele, ele não é tão bom em jogar futebol como ele é em qualquer... Aliás, ele é bom jogando futebol como ele não é em qualquer outra área da vida dele. Assim como também é no ministério. Eu acho que quando você descobre a sua chamada, o seu propósito, você se entrega naquilo, você vive para aquilo, você respira. E eu fui entender que a minha chamada era essa mesmo. Eu já estava em atividade ministerial há uns 2 anos. Eu estava pregando há uns 2 anos. E aí, quando tinha mais ou menos 2 anos que eu estava ali, eu falei, gente, eu não consigo me ver completa em nenhuma outra área senão servindo no altar como pregadora, né? E aí estou eu. É interessante, Priscila, que você citou a comparação com um jogador de futebol. Então você acredita que nós temos o nosso chamado, o nosso propósito, e nós precisamos entender para que nós somos chamados. Exatamente. E que dica você dá, que conselho você dá assim para essa galera que às vezes se pergunta, tá, eu fui chamado para quê? Eu sirvo para quê? Você consegue dar essa direção? Olha, eu acho que o maior conselho que eu consigo dar agora para esse tempo é... As pessoas costumam querer fazer só quando descobrem o chamado dela. Não, nasci para pregar, então já que eu para pregar, eu vou pregar. Uhum. Não, cantar, tá, mas não é assim. Antes eu pregar, antes eu cantar com a minha irmã em dupla, eu já fazia um pouco de tudo. Eu já servia com as irmãs, ajudava de alguma forma, eu já ajudava as crianças, eu já dava uma palavrinha ali com luta, mas dava uma palavrinha ali ou aqui, cantava sempre quando podia. Então eu fazia um pouco de tudo. E no que eu fazia um pouco de tudo, eu descobri qual era o meu chamado. Então o maior erro de alguém é esperar, descobrir qual é para depois fazer. Certo. Acho que o maior exemplo que a gente tem disso na Bíblia foi Davi. Que Davi foi convidado a entrar no reino, no palácio de Saul, a princípio como tocador de harpa. Sim. E ele servia muito bem. E o texto vai dizer que quando ele foi convidado, ele começou a prestar serviços a Saul. Ao longo do tempo, Saul viu ele com coragem, porque enfrentou a Golias, aquela história toda. E a partir dali ele entrou como um dos oficiais da guarda de Saul e começou a ganhar guerras para o exército de Israel. E quando o texto vai dizer que Saul morre e Jonatas também morre, Davi é o primeiro que o povo chama e fala, você que vai ser nosso rei. Uhum. E eles explicam por quê, porque você é que saía diante de nós a lutar as guerras do povo. Então, antes de Davi ser rei, antes dele ter as responsabilidades de um reino, ele já agia como se fosse. Então, acho que esse é o segredo para todo mundo que tem um chamado e não sabe qual é. Sirva mesmo sem saber qual é, faça mesmo sem ter a convicção que é aquilo, preste algum nível de serviço. E durante esse processo de serviço, você vai descobrir qual é o seu. Legal. Muito bom. E assim, tem poucas pregadoras mulheres. Assim, eu falo tem poucas, né? Falando das mais conhecidas, sim, no caso assim, né? A grande massa é masculina. A grande massa é masculina. Sim. Né? E por ser uma pregadora mulher, gostaria que você desse aí algumas referências suas como de pessoas que você admira muito, de pregadoras mulheres, né? Vamos lá. E emendando também nisso, a sua personagem bíblica favorita. Maravilha. Vamos lá, acho que para chocar alguns e para confirmar a outros, a minha pregadora referência, tem 2 assim brasileiras, que é a Camila Barros e a Helena Raquel. Eu amo o ministério das 2. Sim. Por mais que pareça ser ministério muito próximos, né, iguais, eu acho completamente diferente. Eu acho que ambas são muito diferentes. E a minha terceira pregadora, assim, referência é a Joyce Meyer. Eu amo a Joyce Meyer, eu escuto todo dia uma mensagem dela, uma reflexão dela, e é bem diferente de geral, né? O povo me vê pregando com tanta... Aquela coisa, não, Priscila não ouve Joyce Meyer. Eu ouço, gente. Eu ouço muito, eu gosto bastante. Então, são as 3. Tem milhares dos que, assim, não estão na mídia. Tem a Gabriela Santos. Meu Deus, como eu amo o ministério da Gabriela. Uma amiga agora pessoal. E traz uma palavra extraordinária. Você tem que levar ela lá, hein? Vamos ela é terrível.
Ela é bênção. E tem a Leia, que é minha amiga, então pra mim é suspeito falar. Mas eu amo também o ministério dela. Priscila é a fonte também, né, Alex? Dos já- contatos, ó, né? aí. A gente tá recebendo uma galera aqui que é a Network fonte dos já, contatos, ó. né? E a personagem bíblica? A minha personagem bíblica favorita é Ruth. E eu amo a história de Ruth, porque a história de Ruth nem começou com ela. Começou com uma família em Belém, passando necessidade. Ela entrou, parece que foi de cabeça na história. Do nada apareceu uma Ruth casando com um filho da Noemi e abrindo mão da cultura, da família, de tudo que ela acreditava ser o certo para seguir um Deus que ela não conhecia, de uma cultura que ela não conhecia, por causa do testemunho de uma mulher que ela conheceu de perto. Então, acho que Ruth ela é um espelho de coragem, de determinação, de fé e de lealdade. Acho que Ruth, para mim, é minha personagem favorita. Vamos desenhar um cenário aqui, Alex. Você convidou a Priscila para um congresso lotado. Priscila ministrou 30 Meu Deus. almas para Jesus. Meu Deus. Bênção, glória a Deus. Priscila foi embora. Quem é a Priscila? Qual o hobby da Priscila? O que ela faz, o que ela gosta de fazer, assistir, ler? Conta um pouquinho pra gente. Olha, o meu hobby principal, eu gosto muito, de verdade, de assistir séries. Eu Legal. gosto de assistir séries. Gosto muito. Só que como eu gosto de verdade, então eu me policio. Então eu vou ali, senão eu já hiberno, não faço outra coisa. Tá assistindo o que atualmente? Atualmente estou assistindo 2 séries. Na verdade, voltei a assistir uma que eu já gostava muito, que é Ugly Betty, podem dar risada. Só que a Ugly Betty é a versão antiga de Nova York. E a outra série que eu tô assistindo agora, reassistindo pra voltar a assistir a nova que vai lançar, é Good Girls da Netflix também. Legal. Aí assiste bastante série e tá estudando atualmente? Não Conta um entendi. pouquinho. Você tá estudando atualmente? Tô fazendo curso, que na Legal. área que eu trabalho, eu precisei fazer esse curso para desenvolver. Eu trabalho atualmente, vocês não perguntaram, mas eu vou responder. Por favor. É isso mesmo. Eu trabalho com e-commerce, né? Legal. Eu sou assistente de e-commerce e eu sempre gostei, sempre achei extraordinário o que a internet fornece através de vendas. E eu nunca fui assim de ficar muito nas vendas presenciais, eu nunca curti muito. Mas parece que online a gente quer mais coragem. Eu gosto muito da plataforma, de entender como funciona anúncios, entender. Então eu gostei muito disso e fui atrás. E agora eu tô fazendo um curso de e-commerce na prática, que é tudo que aprende sobre um curso online para vender, vendas nessa plataforma aí. Legal. Muito legal. A internet tá em tudo, né? A internet A hoje. internet tá em todo lugar. E como é que tá fazendo, assim, nós temos tendo os cultos em live, Sim. nesse momento de pandemia e tudo mais. Você não sabe se tem culto, se não tem culto, porque tá nessa situação toda. Mas como é que você vê as lives? Porque eu sempre penso assim, Henrique, a live, ela é uma porta, Sim. né, que Deus abriu para nós, pra gente ter algum contato, mas é difícil ver uma live. Como é difícil ver uma live, né? Comentava até com outro entrevistado. Como é difícil ver uma live, prestar atenção, se concentrar. Sim. Como é que é o seu processo de estar nas lives e como você vê que chega pro povo de Deus essa tecnologia? Olha, a live é muito diferente, não é habitual. Tem igrejas que não teve choque, né? Que já tinham um hábito, já era muito frequente. Só que para nós, eu digo mais na minha região, não sei como foi para vocês aqui, para nós foi um choque muito grande. Sim. Porque é muito diferente. A gente está exigindo que alguém mantenha um ambiente de culto dentro de casa. Dentro de casa é vizinho, é música alta, é criança correndo, todo aquele processo. É muito complicado. Mas eu vejo muito valor em live. Para mim, live é muito importante para o nosso tempo a partir de agora. Eu acho que foi algo, essa pandemia veio para ajudar nesse sentido. Porque uma coisa é que vocês vão concordar comigo. Porque tem casas, tem lares que talvez nunca, até o momento, iria entrar um crente para fazer um culto lá. Não ia. O marido não entende, o filho não gosta, a esposa não concorda. Então, nunca teria a oportunidade de eu convidar o meu pastor para entrar em tal casa e ali fazer um culto, reunir os vizinhos. Agora, com live, eu tô sentada na minha sala assistindo ali o culto ao vivo, de repente o marido passou para ir para a cozinha, se interessou com algo que falou. O filho não tá na sala, mas ele tá no quarto, mas tá ouvindo
o culto está acontecendo. Então, aparentemente, parece que tem todo um cenário desfavorável. Mas eu consigo ver Jesus entrando em casas que, de forma física, através de pessoas, ele não conseguiria entrar com tanta facilidade. Então, eu acredito sim no valor da live. Para mim, como pregadora, pregar numa live... foi desafiador a princípio, mas eu sempre fiz live com a minha irmã. Só que a gente sempre fez assim, quando Jesus nos convidava mesmo. Faz uma live hoje. A gente ia lá, desenvolvia e sempre teve sinais, marcas muito extraordinárias. Inclusive, final de semana passada, passou da Páscoa, a gente fez 3 dias seguidos de série falando sobre a Páscoa, né? A sexta da crucificação, o sábado do silêncio e o domingo da ressurreição. Muitas pessoas mandaram mensagens para nós falando como foi edificante, como foram marcadas. A gente teve testemunho de tentativa de suicídio que foram evitados através do culto na live. Então eu falei, gente, como é importante, né? A gente não sabe como está o dia a dia das pessoas, a gente não sabe o que está passando na mente de alguém e porque ela está deslizando o dedo ali no Facebook, pensando um monte de besteira, se sentindo a pior pessoa do universo, de repente passou, deslizou, opa, tem alguém falando alguma coisa aqui. Interessante. Naquilo ali ela vai sendo envolvida, Jesus vai falando, e a gente só tá falando. A gente tá sentindo Deus lá de casa, cantando, chorando. Na nossa mente, nossa, tem 3 pessoas comigo aqui, gente. Não, vou cancelar esse culto. Não, tem 3 pessoas que estão sendo alcançadas, e de 3 vai para 4, de 4 vai para 30, e assim sucessivamente. Então eu acho que as lives vieram como um refúgio para muita gente. Priscila, tanto para live quanto para culto presenciais, como que você estrutura o seu material, o discorrer da sua pregação? Como que você faz esse planejamento? Eu acho que varia muito da situação, do dia, da igreja. A princípio, quando eu já conheço o povo, eu entro no quarto, falo com Deus, de que forma o senhor quer falar, tal, desenvolvo ali a minha mensagem, vou escrevendo, anotando o que eu sei que eu vou esquecer. Eu acho que esboço é muito de pregador. Cada um tem um jeito de fazer o seu. Eu acho que se eu pegar um esboço do Alex, eu não vou entender nada que está escrito ali. Assim como se ele pegar o meu, eu acho que vai muito ali no particular de cada um. Eu, particularmente, costumo anotar no meu esboço só informações que eu sei que na hora talvez me fuja. Então eu vou anotando ali para mim seguindo. Por isso que raramente eu vou olhar na folha. Se eu parar para me olhar... Já me perdi. Eu já tô falando groselha, já. Então vai muito disso. Agora, em questões mais especiais, cultos assim diferentes, ou convites que foram feitos há muito tempo atrás, tem um tema que tem que ser seguido, aí já é um processo de, Senhor, pelo amor de Deus, fala comigo, o que eu vou falar pro povo? Então é aquele processo de choro, de busca, até que Deus fale. Então varia muito, acho que não é uma coisa assim que eu tenho. Legal. E já aconteceu de você preparar. Você tá ali, não, esse é o meu caminho aqui, tal. Nossa, a mensagem tá estruturadinha, na sua cabeça tá tudo formada. Sim. Chegar na hora, vem uma revelação pra cá. Como é que faz? Já aconteceu. Já aconteceu 2 vezes assim. Já aconteceu várias, mas 2 que me marcaram. Uma foi antes, graças a Deus o Senhor me inspirou chegando ao altar pra mudar. Essa aí eu vou até contar que eu acho que é interessante. Eu sou diretora de um projeto, eu não sei se a Gabi conhece, do Dispenseiros. Eu não sei se vocês conhecem. É um projeto que a gente faz em Carapicuíba. E é um projeto que começou há 5 anos atrás com o intuito de despertar jovens, homens e mulheres, para a chamada mesmo, para descobrir qual é a sua chamada. E no que começou, a gente foi desenvolvendo, teve a primeira edição, a segunda, a terceira. Na 4ª edição, a gente estava na busca pelo pregador, que sempre seriam 2 pregadores, né? Aí todo mundo da minha equipe falou, Priscila, esse ano acho que você deveria pregar. E eu falei, gente, eu já sou diretora do negócio. A gente não para. É compromisso, é ver quem vai chegar, é ver quem tá atrasado. A gente não tem mente para montar e desenvolver mensagem. Falei, não sou eu não. É você, e todo mundo na minha cabeça, e todo pregador que eu tentava não dava nada certo. Falei, meu Deus, que prova. Faltando 1 mês pro projeto acontecer, não tinha cartaz oficial, porque não tinha pregador ainda. Eu falei, Jesus, e agora? Vamos entrar nós 2 aqui, vamos conversar. Aí eu falei, Deus, é eu. O Senhor tem a pretensão, é comigo que o Senhor tem a mensagem para entregar para o teu povo? Se for, o tema do projeto é esse, e eu preciso que o Senhor me dê pelo menos uma luz aqui nesse texto. Se o Senhor me der uma luz, é coisa de pregador doido. Hoje pode ficar escandalizado, mas é verdade. A gente sempre faz umas coisas dessas. Aí eu falei, se o Senhor tiver pelo menos uma luz aqui nesse texto, eu vou saber que sou eu. Abri a Bíblia lá no tema, li. No que li a primeira vez, eu já tinha lido aquele tema várias e várias vezes. E nunca tinha visto nada diferente.
Aí abri, a mensagem desenvolveu toda em 15 minutos. Montei a mensagem inteira. Eu falei, meu Deus, extraordinário. Então é isso, gente, anunciei, é eu que vou pregar, você é a primeira pregadora, o convidado vai ser o segundo, beleza. Fechou. Uma noite antes, era por volta de 1h30 da manhã, a gente tinha acabado de chegar da igreja, tinha arrumado toda a nossa estrutura lá da nossa igreja. Tô lá sentada, lá em casa, assim, agradecendo pelo dia e me preparando que 6 horas da manhã daquele dia eu tinha que estar em pé. O que aconteceu? A mensagem travou, secou, meu coração esvaziou. Nossa. Sabe quando entra um frio? Alex, você sabe. Uhum. Eu falei, não é essa mensagem, Jesus, e só falta 4 horas. Como assim? Depois de um mês que a mensagem está pronta, eu tô tranquila agora, na madrugada pro projeto, o povo vai vir, quer ouvir uma mensagem sadia, não tenho nada. Comecei a questionar a Deus, aí no meu coração veio Nabote. E falei, Nabote, eu nunca preguei esse texto, eu nem gosto muito da história de Nabote, que parece que todo mundo que prega sobre Nabote é só triunfo, só chave de vitória, que sei lá o que, da vinha e tal, não gosto. Aí abri o texto, Deus me deu uma revelação completamente diferente. Falei, meu Deus, Nabote, desenvolvi, montei a mensagem inteira. Foi meu alívio, né? Que nessa vez Deus me deu antes, um dia, 4 horas antes. Mas já teve vezes eu mandar a igreja abrir a Bíblia, abre as suas Bíblias, tal, livro tal. O povo tá lá para ler comigo e Deus, eu não mandei você mandar o povo abrir a Bíblia. Assim, gente, Deus mudou tudo o negócio aqui. E no altar eu fico muito cara de pau. Eu sou mais tímida, assim, pessoalmente. Mas no altar eu falo, eu me desenvolvo mais. Então, na hora eu falei, irmãos, não é aqui, Deus mudou tudo, é na outra direção. Aí eu fui. Mas já teve vezes eu ler o texto, de eu começar a pregar e a mensagem... Eu falei, agora não vai ter que ir até o final, que essa mensagem que é complicada, é desafio. Então, a Priscila, ela tem uma característica, uma forma de pregar, uma forma de se portar, etc. Mas não é limitada a templos. Às vezes você chega num ministério X que funciona de uma forma, você vai num Y que é totalmente diferente. Como você lidar com essa situação exatamente para levar a verdade? Eu quero ser a Priscila, eu quero levar a verdade, mas estou em ambientes diferentes. Apesar de Jesus ser o centro das duas igrejas, o ambiente é diferente. Sim. Como que você lidar com isso? Como que é o jogo de cintura nessa situação? Olha, eu acho que entra na questão de educação. Porque, tipo assim, eu fui criado numa cultura muito diferente da Assembleia, das igrejas que a gente chama mais de comunidade, muito diferente. Deus é Amor, para quem conhece, é uma igreja muito rígida. Em muitos fatores, Deus é Amor é rígida demais. Então, quando eu vim para a Assembleia e comecei a ver essas divergências de culturas, nem os costumes, culturas mesmo, para mim foi desafiador como pregadora, porque eu falei, eu tenho uma verdade. E não é nem a verdade que eu aprendi na Deus é Amor, é a verdade que eu aprendi de Deus. Sim. Então, quem me convida vai ter que me convidar com a ideia que eu tenho essa verdade. E eu acho muito complicado quando pregadores e cantores também, eles não são autênticos naquilo que eles acreditam. Independente, se eu estou na Batista, se eu estou na Assembleia, se eu estou na Deus e Amor, se eu estou na Presbiteriana, eu tenho uma verdade, não é minha verdade, é a verdade de Deus, é a verdade que salva, é a verdade restauradora, é a verdade que abre olhos e confronta. Jesus confrontou. Então, quando uma pessoa me convida sabendo que eu tenho uma identidade ministerial e quer comprometer a minha identidade ministerial baseado no que ele alimentou o povo até aquele momento, com a ideia de achar, não, mas é dessa forma que eu seguro o povo, tá errado. Entendi. E geralmente quem tá errado não é quem tá sendo convidado. A pessoa, ela te convida pela sua qualidade, pelo que ela viu, mas ela tenta te moldar ao culto dela. Então, assim, tem controvérsias aí, né? Sim, já teve muito. Teve uma vez que eu fui convidada para um congresso, que eu não vou dar nomes nem nada, que o pastor mandou o esboço que eu ia pregar. Não, com um tema, tópicos, tudo. Priscila, o evento vai ser de verdade. O evento vai ser assim, assim, assim. Eu quero que você fale nesse tema e aqui são os tópicos. Só segue e aplica. Nossa. Eu falei, pastor, não estou entendendo. O senhor quer que eu pregue isso daqui ou é a ideia que o senhor quer que eu leve através da... Ou é para eu ser a mulher do Google? Chegar lá... Exatamente. Como que é? Não, Priscila, tá aí já montado. Você só vai ter mesmo trazendo suas palavras, mas o que você vai falar é isso. Aí eu falei, tá bom então. Cheguei lá... Eu tentei, gente. Eu tentei, mas não deu. Vire à esquerda. Não dá certo. Não, mas eu perguntei exatamente porque a gente frequenta algumas igrejas, a gente vai muito aberto a adorar a Deus, claro. Sim. Mas
parece que aquilo que tá dentro de você, o que você acredita, às vezes te barra mesmo. Exatamente. Você fala, poxa, eu não vou mudar aqui meu estilo, vou fazer porque estão exigindo aqui, porque eles pedem que sejam assim, se não vai me fazer bem. Sim. E eu acho que não é só pra igreja, né? Pra falar a verdade, aquilo que a gente defende, a gente até brinca muito com futebol, fala de futebol. Meu time tá na pior fase, mas eu quero defender É o que meu meu time. time é o melhor. É o meu time, eu visto essa camisa. A minha empresa é X, as pessoas vão criticar, mas eu não posso ser aquele que vou me juntar com a pessoa e falar mal da minha empresa. Não, a minha empresa é a melhor empresa, eu trabalho lá, eles pagam o meu salário. E principalmente o evangelho. Eu carrego um evangelho que eu acredito que seja assim, assim, assado. Eu vou chegar num lugar e vou me vender fácil. Né? Tem essas questões. Exatamente. Eu acho que isso é muito hoje natural no nosso meio. Eu vejo muita gente mudando a identidade baseado na oportunidade que ele recebe. Ah, não, mas se eu não ser fiel no que me pediram, eu nunca mais volto. E eu aprendi, essa igreja foi uma oportunidade para mim, porque eu tentei seguir a visão que ele me passou e Deus me levou para outra direção. E eu preguei 5 anos consecutivos lá depois disso. Todos os congressos eu tava lá. Eu falei, então vale a pena a gente ser autêntico. Porque quando a gente é autêntico, não no que a gente acredita, tem uma linha muito fina aí. Mas quando a gente é fiel no que a gente aprendeu de Deus, Deus garante. E eu acho que todos os pregadores, cantores, quem serve em ministério, precisa considerar isso. Deus garante. Se Ele te colocou naquela porta, Ele te garante. E acho que é importante. Interessante, né? As pessoas criam uma expectativa mesmo, né? Por exemplo, se a pessoa vê... já falei isso outras vezes, mas não no podcast, né? Que às vezes a pessoa te convida e fala assim, nossa, esse pregador aqui é de fogo e tal. Você entende que é uma gíria. Sim. Mas também você sabe quando o cara tá falando assim, ó, se não Virar. ser do jeito que eu Exatamente. quero, não é de Deus. É. E isso quando eu era mais jovem, me deixava muito preocupado. Falava, tem que acontecer assim. Deus falava. Eu acho Quando que eu amadureci, cara. Não sei se vocês concordam, mas quando você passa a profissionalizar aquilo, a partir do momento que eu não sou só um pregador, eu sou um profissional da palavra. Eu não sou só um adorador que vou cantar, eu sou um cantor profissional. Eu acho que, não estou julgando, mas pode ser que aconteça das pessoas até criarem personagens ali na hora pra tentar... Sim. Poxa, estão me pagando, estão me ofertando pra isso aqui, então eu preciso fazer Exatamente. alguma coisa. E eu acho que tem um perigo gigantesco aí, né? Com Tem um perigo certeza. gigantesco aí. Eu acho que nesse meio tempo que eu conheci muita gente, eu prego há 10 anos. Então eu conheci muitas igrejas, conheci muitos pregadores, conheci muita gente autêntica e muita gente que facilmente troca identidade. Eu vi muito isso. Hoje em dia eu tenho uma maturidade diferente em relação à forma como se leva um ministério. Antigamente a gente levava um ministério com a ideia de eu vou lá, vou servir, glória a Deus e amém. Só que a gente entende que tem todo um aparato por trás, tem toda uma organização, tem toda uma entrega mais responsável, muda muito. Então, na medida que se levantam muitos profissionais ao altar, se levanta a gente com a responsabilidade de prestar um culto a Deus, uma mensagem, um louvor mais organizado. Porque a gente via muita gente nesse intervalo aí com mensagem que, que quando tava Jeremias na barriga da baleia, é coisa doida. Então, não dava. Na medida que tinha isso, tinha muita gente também que se organizava até demais. Aí o camarada, ele sobe tão cheio de si no altar que Deus não precisa trabalhar. Ele já sabe como faz o povo levantar a mão, ele já sabe como tira a glória do povo, ele já sabe que hora que o povo vai chorar. Porque tem estudo pra tudo isso, né? Tem estudo de comunicação, de expressão, de entender Oratória. de Exatamente, Então, exatamente. você acaba... Como posso colocar aqui? Por exemplo, uma pessoa do stand-up comedy precisa fazer a pessoa rir. Ele já tem as técnicas certas, ele já tem um texto que ele vai utilizar em 100 lugares. Que Ele vai vai dar fazer certo. rodar o Brasil com aquele texto e vai dar certo. Vai. Só que a gente não pode cair nisso. Nós precisamos ser guiados, né? Exatamente. O Espírito Santo comanda tudo isso aí, né? E assim, a gente conhece muito da Priscila Pregadora, mas olha que engraçado. Eu sou muito fã da tua irmã. Tua irmã, nossa, meu Deus, e canta muito e tal. Aí eu tava assistindo um vídeo na internet, eu acho que era você e sua irmã cantando o Carpinteiro. Ah, meu Deus. Sim. Aí eu e a Gabriela assistindo ali o vídeo e tal, nossa, a Priscila tá cantando. Eita, a Priscila canta muito! E aí a Gabriela gosta muito desse louvor também, já encaixou ali que a gente sentiu um negócio tão gostoso aquele dia que a gente ficou meio ali falando língua estranha, baixinho ali, sabe? Aquela questão de cantar em casa. Sim. Mas aí,
Você falou no começo que você não sabia cantar nada. Sim. Daqui a pouco Deus falou, tá um dom pra você. Tá pregando muito, vou dar Meu, mais um aqui. Vendo calma aí. vendo as duas cantando, é uma coisa assim muito de Deus, muito bonita. Tanto na parte de qualidade, Certo. quanto na parte espiritual. Mas a parte de qualidade de voz também, a divisão, muito bom. Como é que é isso aí? O que é isso aí, Nossa, Priscila? Fala aí. Gente, então, meu drama familiar, como eu falei pra vocês no começo, que realmente não cantava. No próximo, trago a Monique pra ela revelar, Isso. contar o meu testemunho. Era péssimo, de verdade. E no meio disso eu fui ficando triste, fui ficando abatida. Eu falei, meu Deus, eu não canto. Por que que só eu? Até meu irmão canta muito. E eu não canto nada. Aí eu comecei a orar por isso. Por mais que muita gente diga, não tem nada a ver com dom. Amém. Mas eu orei por isso. Eu falei, eu queria cantar. Eu gostaria muito que o senhor me ajudasse, me ensinasse a pelo menos acertar uma nota. Aí fui tentando ali, e os anos foram passando. Quando a gente veio pra Assembleia, que formou a dupla. Eu e a Monique nunca cantou em dupla antes. E já tinha o quê? Eu tô na Assembleia há 6 anos, então tem 6 anos que existe a dupla aí. E eu tenho 26 hoje, então foram 20 anos enganada, né? Vivendo uma... só pela metade. E foi o nosso pastor atual, que ele falou, vem aqui cantar, Monique, canta junto com a sua irmã. E ali formou, foi num culto, de repente. E foi quando parece que Deus gostou do negócio e foi dando mais força para o ministério da dupla, foi dando mais visibilidade, unindo mais as nossas vozes. Tanto que eu acho que se alguém vê um vídeo nosso de 4 anos atrás e cantando hoje, eu ainda acho que, meu Deus, eu não canto nada perto da Monique, perto do restante da minha família. Mas melhorou muito. E eu vi muito da unção de Deus sobre isso, eu vi muito Deus colocando as mãos sobre essa dupla. E estamos aí, mas aconteceu de repente e foi desenvolvendo. E até hoje estamos aí. Priscila, uma pergunta aqui pra você. Nós vemos hoje ainda, não vou dizer infelizmente, mas assim, ainda a gente vê que a maior parte dos altares hoje ainda é um público masculino. Sim. Ainda a maior parte dos pregadores masculino. Mas tem se levantado alguns pastores, uma galera mais jovem, ou até mesmo um pessoal que tem tentado mudar um pouco essa performance, trazendo as esposas para a direção de culto, para ministrar a palavra, etc. O que eu quero perguntar para a Priscila você sofre alguma resistência no seu início? Da parte, exatamente, por exemplo, a Priscila vai pregar num congresso tal. Poxa, Priscila, o pastor não autorizou pelo fato de ser mulher. Porque assim, a gente sabe que há 10 anos atrás não é hoje, igual hoje, 2021. Hoje a Priscila, o nome dela é citado, as portas são abertas. Mas como que foi o seu começo? Você sentiu essa resistência? Olha, eu digo pra você que até hoje, que a gente fala assim que eu tenho um nome, um peso, mas é mais aqui na nossa região. E eu prego mais pra cá do que na minha própria cidade. E no começo... foi muito desafiador, foi muito complicado, Até hoje eu me sinto muito assim. Porque quando as pessoas viam chegando uma menina de 1,61 m nas igrejas, aquele jeitinho assim, que parece que eu tenho 12 anos, 14 anos, eu sei que vocês pensaram. Eles logo pensavam, é a cantora da noite, né? Aí eu mesmo ria de mim. Eu falei, gente, eu não tenho moral pra estar aqui pregando pra mulheres casadas, com família formada, e eu vou ser convidada pra pregar? Então, quando eu entrava nas igrejas, eu vi o povo olhando assim, me acompanhando até o altar. Peraí, ela vai sentar na cadeira da cantora, né? Pregadora. Os pastores me olhavam, tipo assim, eu vou conversar com essa líder de mulheres depois. Sempre eu me via assim. Eu imagino o anúncio, né? O pastor falando, a dirigente lá falando, pastor, eu vou trazer uma preletora no congresso. Priscila Sharon, o pastor já... Deve ser, sei lá, como que é? 1,60 m? 1,80 m? Vai chegar aqui forte, tá? com 40 anos, casada, vai vir com um marido que é presbítero, vai sentar do lado dela. Aí chega a Priscila, eu acho que deve sentir mesmo um pouco esse constrangimento. Muito. Mas você tem, assim, alguém que foi lá e falou assim, não para. Que segurou na sua mão e falou assim, Priscila, continua. Que te ajudou a vencer esses preconceitos, essa resistência? Sim. A minha mãe é a minha base. Minha mãe, ela é minha maior intercessora. Ela acreditou no meu ministério antes de eu acreditar no meu ministério. Então, era aquela pessoa que ela me acordava de madrugada, vai orar, vai ler Bíblia. Priscila, você não tá lendo. Então, ela sempre foi a pessoa que tinha uma palavra para me dar um apoio, até quando eu não falava, porque eu não sou muito de falar, de me expor, de falar
tô triste, fui em tal igreja, fui tratada meio assim, meio assada, nunca fui muito falar. Só que ela, por ser mãe, sempre me conheceu. E por eu não falar muito, então ela já chega e já fala. Filha, fique em paz, faz parte do processo. Deus que te amou, Deus deu você pra mim 2 vezes. Ela sempre falou isso por causa do meu testemunho, que eu quase morri quando eu nasci, que eu tive broncopneumonia e coqueluche. No estado inteiro do Paraná, eu era a única criança que tinha isso, então veio todos os universitários de medicina na época para me estudar, para tirar sangue. Foi todo um processo. Então, quando eu estava basicamente morrendo no hospital, minha mãe estava em casa e o médico já falou, se prepara que não vai aguentar não. Aí ela falou assim, Deus, eu só queria uma oportunidade para orar. E a gente morava no centro da cidade. E sendo da cidade, não dá pra você clamar igual o crente pentecostal clama, né? Não dá. Aí ela falou assim, Deus, me dá uma oportunidade pra orar. Na hora, ela falou que abriu a janela do quarto, o céu fechou e começou a dar trovoadas. E Deus falou pra ela, agora você pode clamar, minha filha. E foi quando ela começou a clamar a Deus pela minha vida, que eu já estava basicamente morrendo no hospital. E Deus usou, meu pai estava na igreja, Deus usou o meu pai pra sair do culto e falar com a minha mãe em casa. E Deus falou, pode ir no hospital buscar sua filha, porque eu já curei ela. Nossa, usando meu pai. Meu Deus. E eles foram até o hospital, chegou lá, eu tava sorrindo na máquina lá de intubadora. E meu pai falou, eu vim buscar minha filha. Mas como assim? O quadro dela só tá caindo. Aí meu pai, não, mas Deus falou pra mim que é pra gente ir buscar ela. Aí o médico, deixa eu ver como tá o quadro. Ele chegou lá, não tava tendo mais crise de falta de ar, tava restabelecida na manhã seguinte. Eles me levaram embora para casa e cá estou eu. Então ela sempre falou, Deus me deu você 2 vezes. Então você vive para Deus, a sua vida é para Deus. Então essas coisas que vinham, os comentários, olhares. Eu lembro que uma tarde da bênção, há muitos anos atrás, mais ou menos uns 14 anos atrás, estava numa tarde da bênção, e Deus usou um irmão que hoje eu nem saberia dizer qual é o nome dele, nem saberia dizer que igreja que ele é. E ele falou pra mim, você, jovem. E nessa tarde da bênção foi tão assim engraçado que tinha um peso. Não sei se era na igreja, não sei se era no povo. Que a gente dormiu a igreja inteira. Tinha umas 30 pessoas na igreja. Então cada um achou uma cadeira. E apagamos de ver. Foi um sono terrível aquele dia. Aí eu acordei já no final da mensagem do irmão. Ah, irmão, você, jovem. Se eu tenho 26 agora, menos 14... Faz a conta aí. 12 anos. Ele que é o matemático, então, trabalha no banco. Aí nessa história que tinha 12 anos, ele olhou pra mim e falou assim, Deus vai te usar na palavra. E ele vai fazer de você uma caixinha surpresa. E isso nunca mais foi na minha mente. Caixinha surpresa, caixinha surpresa. Hoje eu entendo qual é a caixinha surpresa. Eu pensava, né? Deus vai me tirar de lá, vai me colocar aqui, caixinha... Não. É na ideia das pessoas olharem pra mim, não imaginarem a forma que Deus me usa, a forma que eu presto um culto a Deus e se surpreenderem. Liga muito com a questão da resistência, das pessoas te observarem. Então já era uma promessa. Exatamente. Era perfeito. Exatamente. Né? Foi desafiador, mas vale a pena. Teve até uma vez que eu recebi um convite para ir pregar em outro estado e o rapaz foi me buscar no aeroporto, né? Aí eu tô lá com a minha mala na beira e ele passou por mim. Passou, voltou. E eu aqui olhando pra cara dele, indo e voltando. Falei assim, meu Deus, será que esse irmão é ele? E ele indo e voltando. Aí na terceira vez que ele passou, eu falei, Paz do Senhor, varão. Ele, Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Tô esperando uma pregadora aqui, lá de São Paulo. Benção, vai pregar aqui na minha igreja. Eu falei, qual é o nome dela? Acho que é Priscila Sharon. Aí eu falei, sou eu, varão. Aí ele olhou assim, meu Deus, fui tapeado, igual um pipaca. Aí eu falei, não, sou eu mesmo. Nossa, mas eu imaginava você bem mais velha e tal. Sou eu. Então, acho que ao longo do tempo a gente vai acostumando, vai se habituando com isso, mas ainda tem muita resistência. Não só para mim, como jovem, para muitas mulheres, em muitos ministérios ainda não é aceitável, não é visto com bons olhos uma mulher pregando. Muito bom. Agora tem um quadro aqui no nosso canal. Meu Deus. Né? E você vai me responder. É um ping-pong. Eu te falo uma coisa, você me responde com uma frase ou com uma palavra só. Tá bom? Meu Deus. Tá preparado? Tá preparado? Vai dar tudo certo. Tá preparado? Bora. Vamos lá. Vamos lá. Igreja. Lar. Uma cantora gospel. Nossa, difícil, hein? Uma cantora... Eu gosto muito da Cláudia Canção. Cláudia Canção. Cláudia Canção. Sim. É da dupla Canção e Louvor? Eu demorei Cláudia um e Cláudio, né? É Cláudio, Cláudio. Eu demorei um pouquinho pra lembrar. Não, realmente. Eu gosto muito dela. Realmente. Família. Tudo. Espírito Santo. Amigo.
Priscila, foi um prazer conversar contigo. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. Priscila, muito pela sua obrigado, viu? presença. Muito Foi obrigada. muito massa. Como é bom a gente conhecer as pessoas É assim, bom demais. fora do altar ali, fora Sim. Bíblia na mão, É. Priscila pregando, que bênção. E a gente vê que a pessoa é muito mais abençoada ainda do Sim. que simplesmente a palavra. Ô Priscila, manda um beijo pra minha mãe, ela tá te assistindo aí, ó. Ela falou assim, Qual o nome da sua Priscila, mãe? Priscila vai lá, ai, não acredito. Qual o nome dela? É Silenes. Um beijo pra você. Deus te abençoe. Eu já te amo em Cristo Jesus, minha Tá mãe. vendo? A Priscila já tem fãs espalhados pelo Brasil. Meu Não, mas é Deus do verdade, é verdade. Eles não acreditam. Tipo assim, falando da Priscila, se ela não tem essa dimensão de quanto as pessoas falam assim. Eu mesmo, quando eu fui entrar em contato pela primeira vez, falei, Gabriela, vê aí, vê se ela aceita vir, vê se. Nossa, a nossa igreja é pequena, assim, assado, não Sou tem tão muita humilde, gente. gente. Mas Sou tão humilde. a gente, porque assim, a admiração é muito grande, né? Sim, com certeza, com Muito certeza. grande. Aqui em Barueri mesmo, você tem muitos fãs. Fãs no bom sentido, né? Não tô falando tô falando de fãs, pessoas que falam assim, lá no Tupanci mesmo. Fala, Priscila vem, a igreja já avisa um outro, ó, Priscila vem. Priscila, Isso é muito aproveitando, legal. deixa suas redes sociais aí, fala pra galera que Deixa, sim. seus fãs que Oh, ainda meu não Deus. tem contato, como que faz pra te encontrar lá no Tá Instagram? bom. Antes, eu só preciso deixar um beijo pra pastora Vânia e pro pastor Edson. Opa. Que pastora Vânia e pastor Edson, que eram pastores do Vale do Sol, quando eu conheci eles que abriram as portas pra mim no Madureira, aqui em Barueri. A princípio, eu fui a convite de um amigo nosso, Lucas, e daí a pastora Vânia super se identificou com o meu ministério. E um dia eu lembro que ela falou pra mim, Priscila, eu quero que você venha pregar nosso congresso na segunda-feira, que vai estar o campo inteiro. Isso tem 5 para 6 anos já. Aí eu falei, pastora, que honra. E ali naquele congresso preguei, Deus foi conosco, foi uma bênção. E a partir daí foi apresentada ao Madureira aqui em Barueri, Legal. que foi onde a gente foi conhecendo igreja por igreja. E tem sido uma Então, bênção. pastor Edson, pastora Vânia, Um receba essa abraço pra mensagem. vocês. Vocês são umas bênçãos na minha vida. As minhas redes sociais? Isso. Isso. Vamos lá. Ó, no Facebook, tá do jeito que tá no Instagram, gente. É Priscila Sharon. Acho que vai escrever aí, depois vai estar em algum canto. Vai aparecer na tela Da aí. forma certinha que escreve, tá lá. Priscila Sharon, tanto no Facebook quanto no Instagram. Estamos aí juntos para dar glória para Deus e vai ser uma bênção. Me sigam lá. Priscila, Deus abençoe, viu? Muito Deus obrigado. abençoe, gente. Foi um Obrigado, prazer. Então, Deus abençoe. Amigão, Obrigado. Deus abençoe. Tamo junto, mais um episódio. Valeu.